Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Lorena. Aqui a gente fala de saúde integral com foco na odontologia. Então, se você não conhece ainda o canal, dá uma olhadinha. A gente tem vários vídeos, uma série de videozinhos aqui bem bacana. Chega lá no canal, dá uma olhadinha. E se você quer aprender a como escovar os seus dentes corretamente, como fazer uma boa higiene, uma higiene satisfatória para você não ter mais aqueles problemas de cárie, de doença periodontal, fica aqui até o final desse vídeo. A gente traz dicas de qual fio dental utilizar, pasta, escova, qual a técnica. Tá bem legal o conteúdo e se você gostar, deixa seu like, sua inscrição, compartilha, porque isso vai ajudar na divulgação do vídeo para outras pessoas. Aqui estão nossos itens para a gente fazer a demonstração da escovação. Primeiro de tudo é saber escolher pasta, escova e fio dental, porque é o básico, né? Então com esses 3 itens a gente consegue uma higiene satisfatória? Consegue, mas você também precisa fazer boas escolhas para poder facilitar o seu momento de higiene, tá? Então vamos começar com a escolha do fio dental. Por que eu vou falar primeiro do fio dental? Porque ele é a etapa número 1 do nosso processo de higiene. Eu vou abrir aqui nosso manequim que vai ajudar a gente a fazer essa demonstração. Então, esse fio dental aqui, ele é um fio dental barato. Ele custa em média entre 6 a 10 reais, né? Ele tem um custo menor. Só que eu não gosto dele, tá? Eu detesto ele. Se você não tiver condição de comprar uma outra opção, ele vai ser melhor do que nada, mas a higiene dele é bem satisfatória. E eu vou te mostrar o porquê. Então, a primeira etapa é o fio dental, certo? Então, você pode começar com os dentes da frente ou pelos dentes de trás. O importante é passar em todos os dentes. Todos os dentes, todos os dentes, tá? Vejo muita gente, às vezes, que passa só em alguns dentes e outros não. São todos os dentes, ok? Vamos começar com esse daqui da frente, porque a visualização tá melhor. Muitas pessoas também fazem isso aqui na hora de passar o fio dental, ó. Entrou, saiu. Aí vem pra cá, entrou, saiu. Não é assim que se passa o fio dental. Então, se você está passando o fio dental muito rápido, menos de 2 minutos para passar o fio dental, já saiba que você está fazendo alguma coisa errada nesse momento. Por quê? A higiene é um processo minucioso, então ela leva um pouco mais de tempo para limpar direitinho cada superfície do dente. Então, o que é que vamos fazer? Pegamos uma quantidade de fio dental, que seja assim, suficiente para passar em todos os dentes. Se você precisar de mais, depois você tira. Enrolou aqui no dedo, ó, para dar estabilidade. Enrolou outra ponta no dedo para dar essa estabilidade. Apoiou aqui. Então, você, ó, começa. Não é assim nesse movimento. Muitas pessoas fazem assim. Entrou aqui, ó. Subgengival de leve, com cuidado. Não é para fazer esse processo com pressa, com velocidade, com força. Não é força, é a técnica que vai vencer. Para depois não danificar seus tecidos gengivais por conta de força, tá? Então, é com delicadeza, ó. Entrou aqui, ó. Entrou. Subgengival. Apoio e venho raspando, ó. Raspando o dente. Entrei aqui. Venho raspando o dente. Então, você limpou essa área. Saiu sujo? Dobra no dedo a parte suja e vai para a parte limpa e continua passando na mesma região. Ó, entrou subgengival, raspa. Até sair limpo, tá? Então, se tá saindo sujo ainda, significa que ainda tem coisa para limpar. Terminou essa área aqui do dente, a gente vai para essa outra área aqui, ó. Mesmo movimento. Entrou, subgengival, raspou, ó. Saiu sujo, enrola a parte suja no dedo, vem com a parte limpa, entrou, subgengival, raspou. Isso aqui, a gente só tá em um dente ainda, em um local. Nós vamos fazer isso aqui em todos. Entende por que é um trabalho minucioso e que demora um pouco mais? Mas é dessa forma que a sua higiene vai estar correta. Então, você vai estar limpando toda essa região aqui. Qual é a frequência de higiene ideal? De 2 a 3 vezes ao dia. Você escovar corretamente. Não tem o tempo, né? A gente vive uma vida corrida, não tem como a gente estar fazendo esse processo que demora 3 vezes no dia. Se você fizer uma vez bem feita, já vai te surtir um efeito muito positivo, de preferência antes de dormir, tá? Porque é o momento que a sua boca está mais suja do dia todo. Uma vez bem feito, com calma, pode ter certeza que sua higiene vai ser satisfatória, ok? Não, eu falei que eu não gosto desse fio dental, né? Vou te mostrar por quê. Eu gosto desse aqui, ó. Eu acho esse fio dental da Johnson, não tô ganhando nada, não é publi. Eu acho ele um fio dental com excelente custo-benefício. Existem fios dentais melhores do que esse? Existe. Mas o fio dental melhor, ele vai estar custando entre 30, 35, 40 reais. Esse daqui, ele custa 16. Então, 6 reais a mais do que esse aqui e já vai te dar uma higiene muito melhor.
Então, a gente pega aqui novamente um pedaço satisfatório e vai passar. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, porque minha câmera... Mas, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ó. Tá dando pra ver que o verde é mais calibroso do que o branco? Quanto mais largo e calibroso é o fio dental, melhor para a limpeza. Ele desliza melhor e ele carrega mais sujeiras. Então esse branco dá muito trabalho e a limpeza dele não é boa. Esse verde ele já tem um custo-benefício melhor. Como eu disse, tem melhores do que ele. São fio dentais chamados de fita, fio dentais mais largos, tá? Mas tem um custo mais elevado. Então, o ideal é o de fita. Se você quer um que faça uma boa limpeza, ele tem um bom custo-benefício, mas que não seja tão caro, esse da Johnson vai te servir muito bem. Eu vou mostrar a diferença dele para o branco para vocês verem, ó. Enrolou novamente no dedo, ó, para ter sustentação. Entrou aqui, ó, e sobe. Ó como ele desliza melhor sobre o dente. Ele não trava tanto. Você consegue entrar, você consegue manipular ele melhor. Ele é mais largo. Quando você entrar com ele aqui no dente, sair, você vai ver que ele vai estar... Quando você tirar ele vai estar cheio de sujeiras. Sujeiras que o branco muitas vezes não tira, porque é tão fino que não consegue fazer a limpeza adequada. Então eu venho aqui novamente, ó. É porque esse manequim aqui já tá complicado, né? É o meu manequim de treino, gente. Então, eu treino muita coisa com ele. Então, entrei aqui, ó. Tirei. Mas engraçado é que o manequim, ele demonstrou uma situação que pode acontecer. Ao entrar na superfície, o fio dental saiu danificado. Olha como ele tá. Tá vendo? Se você passar o fio dental no dente e ele sair assim, procure o dentista, tá? Porque muito provavelmente você já tá com um processo de desmineralização do esmalte. Pode ser por algum processo, geralmente cárie. Então, entrou e danificou o fio dental. Opa, vamos ver o que está acontecendo. Pode ser um contato prematuro, uma restauração que não adaptou bem, tá? Sem danificar, como esse daqui, ó. Tá vendo? Saiu sem danificar. Esse dente aqui não é para entrar e sair assim, sem resistência. É para entrar com a resistência e sair normal, mas sem danificar. Danificou, procure o dentista, tá? Pronto, escolhemos o fio dental. Vamos agora para a escova. Eu vou pegar essa escova aqui para fazer a demonstração da escovação, mas não é uma escova que eu uso e que eu não recomendo. Essa escova aqui é uma escova ruim, tá? Geralmente, escovas muito baratas, elas carregam esse problema que eu vou mostrar para vocês. A cabeça dela é grande, as cerdas são duras, você segura ela com mais dificuldade. Tanto que tem gente que pega assim na escova. Não se pega assim na escova porque você vai botar muita força na hora da escovação. A forma correta de segurar é assim. Você vai com leveza. Eu vou mostrar para vocês a comparação dessa escova, que é uma escova ruim, para uma escova que tem um bom custo-benefício. Eu gosto de trabalhar muito com material de custo-benefício. Por quê? A gente trabalha com vários públicos, né? Então, eu não vou recomendar uma escova de R$ 100 para um paciente que não tem condição de comprar. Eu preciso entender das escovas, do custo-benefício dela, da marca. Eu preciso saber minimamente essas coisas para indicar de acordo com a condição do meu paciente. Então, você que é paciente que está assistindo, conversa com o seu dentista e fala, ó, eu não tenho condição de fazer isso aqui. Teria uma outra forma, um custo-benefício melhor, tá? Porque ele precisa saber te indicar algo que esteja dentro do seu orçamento, ok? Então, essa é uma escova aqui de bom custo-benefício. Ela é da Sensodyne. A cabeça dela é bem menor, a comparação. E por que isso da cabeça é importante? Porque a gente tem uma abertura de boca limitada. E essa cabeça grande, ela não consegue chegar aqui no fundo dos dentes posteriores, que são os dentes de trás. Então, você fica só aqui nessa escovação aqui, ó. Só aqui assim, e acha que tá bom. E essa parte aqui do dente de trás vai ficando suja, vai acumulando bactéria, aí vai formando inflamação gengival, aí a cárie começa a desenvolver aqui atrás. Por quê? Porque você não tá conseguindo higienizar aqui atrás. Então, uma cabeça muito grande, ela vai dificultar isso. Uma cerda muito dura vai danificar os seus tecidos gengivais. Então, uma escova, que bota para comparar, ó, uma escova com a cabeça menor, com as cerdas macias, ela consegue muito mais facilmente entrar nessas áreas mais difíceis e não danificar a sua gengiva. Então eu gosto muito dessa. Já usei, tô usando essa agora da Sensodyne, já usei Curaprox, já usei Elmex, já usei Colgate, Oral-B, enfim, a marca, gente, sinceramente não vai importar muito. O que vai importar é o tamanho, né, o diâmetro dessa cabeça e o comprimento e a maciez das cerdas, ok? Isso é que é o fundamental. Quanto mais macia e menor a cabeça, vai ser melhor, mais eficiente a sua higiene. Ok, certo. Vamos agora para as pastas. Tô usando essa pasta aqui.
É uma pasta barata, você acha ela. Essa é uma pasta de tamanho reduzido, né? Mas o tamanho dela é de 100 gramas. Essa aqui tem 30 gramas, mas geralmente vende a 100 gramas, né? Que é aquele tubinho normal. Geralmente é entre 3 e 5 reais. Você acha em farmácia, você acha em mercado, tá? Ela é uma pasta, assim, barata. O que é importante de se observar em uma pasta é a quantidade de flúor. Então, o ideal recomendado é entre 1.200 e 1.500 ppm de flúor. Onde é que eu acho isso? Aqui nas informações. Então, sempre que você comprar uma pasta, olhe o rótulo e vê a quantidade de flúor que ela tem. Essa daqui vai ter 1.450. Geralmente as pastas é entre esse valor, né? As pastas convencionais, 1.450, 1.500 ppm, é, assim, o recomendado. Então, e qual é a diferença dessa pasta para uma pasta de alta tecnologia? As pastas de alta tecnologia, ela tem uma função. Então, ela não vai ser só para a higiene, ela vai ter uma função a mais. Eu peguei essa aqui da Elmexo, é uma pasta excelente. É uma pasta suíça, de altíssima tecnologia, é para dentes sensíveis, então, se você tem algum tipo de sensibilidade, ela é excelente, tá? Tem outras também de sensibilidade, da Sensodyne, Colgate, tem, mas essa daqui eu acho que é o padrão ouro para se combater algum tipo de sensibilidade. Gosto muito dela. E é uma pasta também que vai ter 1.450 ppm de flúor, mas ela tem uma tecnologia para o combate de sensibilidade. Então, um tubo dela de 100 gramas está custando 26, 27 reais, enquanto que esse custa 5. Então, essa é a diferença. Existem pastas clareadoras, pastas para a boca seca. Então, essas pastas de alta tecnologia, ela tem uma função além da higiene, diferente dessa convencional que é só para higiene, ok? Isso que vai diferenciar o preço da pasta. Limpa melhor, limpa menor. Assim, as duas vão ter limpezas, se você fizer a técnica correta que eu vou explicar agora da escovação, ambas vão limpar de forma eficiente. Então, qual a diferença dessas duas pastas? Ambas vão fazer o processo de limpeza? Sim. Essa daqui vai ter mais sabão do que essa. Nossa, então isso é bom. Não necessariamente. Pegue um shampoo, né? Vamos lá falar com as mulheres agora. Pegue um shampoo um shampoo Palmolive, né? Um shampoo baratinho, e pegue um Kerastase. É tipo essa a diferença. O Kerastase, ele não vai espumar tanto, ele não vai ter essa necessidade de ter um sabão mais agressivo ao seu couro cabeludo. Já o Palmolive, você vai botar uma gotinha, ele vai espumar até não poder mais, certo? E por que isso? Porque já tem estudos sociais, socioeconômicos, mostrando que pessoas de baixa renda, elas precisam ter uma necessidade de sentir o sabão maior, porque são pessoas geralmente que trabalham trabalhos mais braçais, trabalhos mais extenuantes, então elas sentem uma necessidade de ter uma maior quantidade de sabão. Mas isso não necessariamente é bom, muitas vezes agride a pele, agride a boca, né? Então pode causar irritação na mucosa, sim, pode, no exemplo do shampoo, né? Pode causar um ressecamento no seu couro cabeludo, sim, porque existe um excesso de sabão. Então essa pasta de alta tecnologia, ela vai ter uma quantidade de sabão menor, mas vai limpar igualmente ou até melhor do que essa, porque a tecnologia dela é própria para isso. Então essa é a diferença. Mas se eu utilizar essa daqui, vai estar ruim? Não. Use a que você puder utilizar. O que é importante é usar. Explicado todos esses contextos socioeconômicos, né, da indústria e tudo mais, vamos agora para a quantidade da pasta. Você vê que são muitas etapas, né? A gente acha às vezes que escovar o dente é uma coisa simples, e não é. Abrir aqui a pasta. Gente, um adendozinho. Não comece apertando aqui de cima a pasta, tá? Aperta aqui assim, ó. Porque quem tem toque sofre muito com isso, viu? Vocês apertam aqui pelo meio, aperta aqui de baixo. Não precisa encostar para não transmitir as bactérias de cá para cá, uma contaminação cruzada, certo? Então deixa a pasta pingar, ó. Vai apertando aqui, ó. Não sei se tá focando muito bem, espero que esteja, né? E aí você dá uma ajudadinha aqui, essa pasta ela tá um pouquinho, ela é grossa, né? Consistente, muito sabão envolvido. Ó. Pronto. Nossa, só isso? Não precisa fazer isso aqui, ó. Tá! Igual no comercial, não, tá? Isso ali é só pra inglês ver, né? Como a gente fala. Essa quantidade aqui é o suficiente pra limpar a boca toda. Ah, mas eu não consigo, tá muito pouco, tá? Ah, bota mais um pouquinho, vai botando a quantidade, mas não precisa, né? Daquela quantidade enorme que tiver nos comerciais, porque não é suficiente. Mas se você sentir a necessidade de um pouco mais, pode colocar um pouco mais, não tem problema não. Eu geralmente boto um pouquinho mais quando eu sinto que a boca assim tá mais suja, né? Tem dia que a boca tá mais suja e tudo mais, eu boto um pouquinho mais, não tem problema. Bem,
Essa é a quantidade. Eu vou limpar com isso aqui para não sujar o manequim. Foi só para vocês verem realmente a quantidade ideal, certo? Qual movimento que vamos iniciar? Um movimento de vai e vem. Tá vendo? Limpa aqui, que você vai remover toda essa sujeira aqui de cima do dente. Onde tem essas irregularidades aqui no esmalte, tá vendo no dente? Tem a professora minha de dentística que ela fala que é a maculescência de esmalte. Então, se alguém chegar pra você falar maculescência, aí você já sabe que é a irregularidade do dente aqui, essas entradinhas do dente. Escovou aqui, a gente vai pra parte próxima da gengiva. Muita gente esquece de limpar aqui, ó. Tá vendo aqui? Entre a gengiva e o dente, as bactérias amam ficar aqui, ó, bem alojadinha, porque ela sabe que é o lugar onde você não vai escovar. Então, de todos os pacientes que eu atendo hoje, todos têm algum nível de inflamação gengival. Por quê? Negligencia a gengiva. E a gengiva também precisa ser higienizada. Então, você vai pegar aqui com calma, tá? Não é pra acabar com tudo, não é pra deixar a escova toda destruída. Não precisa disso, é com calma. Se você pega a escova assim, ó, você já tá errando, viu? A escova é aqui, assim, com leveza, com tranquilidade, ó. Você vem aqui e vai deixando as cerdas deslizarem sobre a gengiva, ó. Com calma, não precisa de pressa, de agonia. Ah, tô com sono, ah, não sei o quê. Higiene não é negociável. Você não precisa tomar banho todos os dias, você tem que fazer higiene oral também eficiente todos os dias. Senão, o que é que acontece? Você fica fedendo, não é? Dá problema, ninguém quer chegar perto de você. Então, escova aqui, ó, vai tirando toda o biofilme, a placa bacteriana dessa região. Não esquece daqui de trás, faz o mesmo movimento aqui atrás, porque aqui também tem gengiva, ok? Pronto, feito tudo isso, repare que nesses dentes aqui da frente, os incisivos, a gente não vai conseguir entrar com a escova dessa forma, porque a cabeça da escova não entra. Então, a gente vai virar a escova verticalmente, e isso não é só a ponta do tamanho da escova não, tá? Qualquer escova não vai entrar corretamente aqui. Então, ó, vira verticalmente e, ó, faz esse movimento, pegando aqui debaixo da gengiva até o dente, ó, vai tirando tudo isso. Pronto, fiz tudo isso. Terminei? Não. Você vai agora fechar com chave de ouro. Aquela região que você não conseguiu limpar. Você vem aqui, fecha a boca um pouquinho. Segura aqui, ó, e vai fazendo um movimento de bola. Pegando a gengiva e pegando o dente, ó. Um movimento grande de bola. Vai limpando tudo, ok? Pronto. Gente, se você fazer isso aqui, você vai estar, assim, com a higiene impecável, certo? Mas lembra que eu falei que a escova, ela não entra nesse fundo aqui e nem nessas regiões entre o dente? O que é que eu faço? Não precisa sofrer, tá? A Lori tá aqui pra te ajudar. A Lori vai te ajudar. Tem uma escova chamada Interturfo cônica. Você acha ela na farmácia por R$ 24. Por que eu falo dessa questão de preço? Por conta da questão do custo-benefício, né? Como eu falei a você. A gente precisa entender a condição socioeconômica do nosso paciente. Eu mesma atendo pacientes de várias condições socioeconômicas e eu preciso compreender a situação dele até para saber indicar qual a melhor forma de higiene que ele vai utilizar. Então não adianta eu indicar para um paciente que não tem condição uma escova de R$ 60, uma pasta de R$ 40, um fio dental de R$ 50, não tenho como. Então eu preciso entender, indicar para ele o melhor dentro daquela situação dele. Então eu gosto de falar dos preços por conta disso. Essa daqui você vai achar entre R$ 20 e R$ 24 na farmácia, ok? Ela é cônica, é chamada escova Interturfo, que ela vai entre os dentes. Então esses dentes aqui, ó, de trás, que a escova não conseguiu chegar corretamente, ela vai ser perfeita, porque você encosta aqui, ó, e ó, tá vendo? Limpa bonitinho, rapaz, ó. Entrou aqui. Ah, eu não tenho um dente, tô faltando algum elemento dental, o que é que eu faço? Posiciona ela aqui, ó, e vem limpando, ó. Você consegue limpar essa superfície que muitas vezes a escova não consegue entrar. E vocês precisam limpar isso aqui, porque senão vai gerando esse acúmulo bacteriano. Quando você vê, você já vai perder outro dente, entendeu? Então é muito importante limpar essas áreas. Quem tem implante, essa escova aqui é fundamental, porque vai entrando por dentro do implante. Esse dente aqui e esse, não sei se tá dando pra focar bem, eles têm um espaço aqui. Muita gente tem essa falha, esse espaço entre um dente e outro, então aqui acumula muita comida. Então essa escova entrando aqui, ó, ela consegue limpar bem essa região. Então, é excelente para complementar tanto o fio dental quanto para complementar a escova convencional. Limpar essas áreas onde a escova não chega, ok? Se você sentiu que a gengiva ainda está um pouco suja, que a escova não tirou, pode vir passando ela aqui também, ó, próximo da gengiva. Tendo esse cuidado, essa atenção. Então, a gente precisa ter com a boca. Terminei minha higiene dos dentes. Falta o que agora?
O que será que falta? Quem lembra? Vai faltar a língua, né, gente? A língua. Então, esse manequim, ele não tem a língua, mas vamos imaginar que ela esteja aqui. Então, você pode utilizar um raspador de língua. Tem muita gente que gosta do raspador, aqueles metálicos, né? E vai passando para tirar essa burra. A língua é para ela ter uma cor rosada, ok? Se a sua língua não tem essa cor, se ela tá branca, se ela tá amarela, se ela tá marrom, se ela tá pigmentada de alguma outra cor que não seja isso, procure o profissional para te ajudar com essa questão da higiene ou até mesmo diagnosticar de doenças que estão se iniciando. Tudo bem? Então, a língua não é para ter cor, é para ser rosada. Então, quando você vai passar o limpador metálico, você vai ver que vai sair uma gosma mesmo, porque é a sujeira, gente, do dia todo, né? Não tem jeito. A boca é cheia de bactéria. Então, elas vão se acumulando também na língua. E vai causar mau hálito, vai causar desconforto social. Então, vamos dar atenção para isso. Muita gente também, às vezes, só escova a pontinha da língua. Pelo amor de Deus, não é a pontinha. Você tem que escovar desde aqui. Ah, mas eu fico com vontade de vomitar. Calma, né? Vamos ter calma. Não precisa também botar aqui na goela. Calma. Vamos, ó, no corpo da língua, ok? Sentiu que tá com vontade de vomitar, para um pouquinho, respira. Depois você volta com calma, ok? É um processo gradual, não é de uma hora para outra. Finalizou os dentes, bota a língua para fora e vai, ó, escovando. Vai tirando toda essa burra, toda a gosma, toda a sujeira, cospe, lava a boca, tá ótimo. Ah, eu gosto de usar um enxaguante bucal. Pode utilizar, desde que seja sem álcool. Eu, sinceramente, não utilizo muito e nem indico para uma higiene corriqueira, né? Eu indico para situações excepcionais, um paciente que está com, com a boca seca, um paciente que está com uma infecção, algo assim, tem determinados tipos de enxaguante que eu prescrevo como medicamento. Mas para higiene eu não costumo prescrever, porque eu acho que esse passo a passo aqui já é o suficiente para você ter uma higiene bem satisfatória, certo? Não precisa comprar algo a mais para poder. Agora, sim, se você quiser, não, eu quero, eu preciso de enxaguante. Não tem problema não, pode usar. Vai fazer mal, desde que seja zero álcool, ok? Esse é um elemento a mais que você vai utilizar. Mas se você puder escolher, dê atenção a um bom fio dental, a uma escova satisfatória, uma escova boa, a uma pasta com a tecnologia melhor, a complementos na sua escovação, né? Então tem as interdentais também para limpar esses espaços. Então tudo isso vai te dar uma higiene muito melhor. Vocês entenderam agora o porquê que o processo de escovação ele não pode ser rápido? Não tem como ele ser rápido. Eu já faço esse passo a passo aqui que eu estou explicando a vocês há muitos anos. Acho que desde que eu entrei na faculdade de odontologia, eu comecei a praticar isso, né? Então, até hoje eu demoro um tempo fazendo isso. Todos os dias eu fazendo isso e ainda assim eu demoro um tempinho. Então, como eu disse, não é algo negociável. É necessário fazer, senão você vai ter doenças e problemas, ok? Bem, se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Tiver sugestão também, pode deixar aqui que a gente vai trazendo para vocês. Um beijo e até a próxima.